7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vamos orar, falar com Deus agora, pedir a orientação do seu Espírito sobre a mensagem que será pregada nesta noite. Ore em meu favor, ore em favor dessa mensagem. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, a presença da vida do altar para ti, Senhor, para receber a tua mensagem, para receber a tua palavra, que será pregada nesta noite. Abrimos, Senhor Jesus, o nosso coração diante de nós, justamente que pode estar refletindo todos nós, que nós oramos aqui, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, em verdade. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que de coração aberto, que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre a igreja nesta noite. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha falar com o teu povo hoje, Senhor Deus. Como já tem falado, meu Deus, que essa mensagem também, o Senhor possa ser ouvido, a tua voz possa alcançar o íntimo do nosso coração e trazer transformação e trazer mudança na vida de muitos nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo seja derramado, iluminando a nossa mente, Senhor, trazendo a mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A igreja pode ficar. Esse trecho do Evangelho de Lucas, ele traz um dos mais extraordinários milagres que Jesus já operou na face desta terra. No texto aqui de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, nós vemos então a história da ressurreição de um rapaz, de um jovem, que nós vamos falar a respeito dessa história, mas eu queria que, já começando, que os irmãos começassem a imaginar agora. É muito bom nós imaginarmos as histórias da Bíblia, porque assim nós trazemos para a nossa realidade, daquilo tudo que nós já aprendemos, daquilo tudo que nós conhecemos, que está na nossa mente, nós podemos entender melhor como aconteceu, lendo na palavra de Deus. Eu gostaria que nós imaginássemos agora, como diz os primeiros versículos desse texto que nós lemos, Jesus Cristo, ele chegando perto da porta de uma cidade, a entrada de uma cidade, vamos colocar assim como se fosse o trevo de uma cidade, que é a entrada da cidade, né? Sempre tem trevo. Aí está certo de uma cidade para outra cidade. Naquela época não existia asfalto, não existia calçamento, não existia mal, não existia calçada, mas eram as estradas que eram feitas. Imagine Jesus numa estrada entrando numa cidade e falando da grandeza do reino de Deus. Ele e a multidão que sempre seguia Jesus Cristo, ele era sempre seguido por uma grande multidão e não deixava ele. Às vezes a multidão se alimentava dos milagres que Jesus ia fazendo, às vezes a multidão era curada, muitas vezes a multidão que estava seguindo Jesus era uma multidão que era sempre agraciada por Jesus. E isso atraía pessoas, então essa multidão existia, sempre seguindo a Cristo. E ele entrando numa cidade cheia de pessoas na sua volta, muita gente rodeando Jesus, falando das grandezas de Deus. Aí de repente, saindo da cidade, uma outra multidão, mas já não uma multidão de alegria, não uma multidão que estava alegre, se regozijando com tudo aquilo que Jesus havia feito, estava fazendo, mas dessa vez, uma multidão que estava triste, uma multidão que
do caixão, aquela multidão, aquele ato público já, de levar aquele caixão, aquela pessoa morta, que não estava mais esperança para ela, não tinha mais chance, não tinha mais jeito. Então estava saindo da cidade. Uma vez que não era permitido, ou não era tempo de costume, velarem, ou melhor, enterrarem as pessoas dentro da cidade. Então precisavam tirar fora da cidade, assim como em muitos lugares hoje, talvez mais para o interior, os cemitérios ficam num lugar mais retirado, né? Não fica assim muito no meio da cidade. E disso tudo, então, aquela mulher estava acompanhando seu filho. Eu quero que os irmãos olhem aí no texto, por favor, no versículo 12 agora. Nós estávamos, o que nós relatamos, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Aí aparece Jesus Cristo. Ele olha para aquela mulher, e com certeza ele tinha um propósito muito especial de estar ali, com aquela multidão, já que nós conhecemos sabemos que Deus ele sabe de tudo, né? Se passa na face da terra, ele tinha com certeza o propósito de estar ali. E ele viu aquela mulher, e ele simplesmente sentiu a mesma dor que aquela mulher estava sentindo. Que isso é chamado de quê? De compaixão. É você sentir a dor do outro. Você talvez não ter passado pela mesma dor que a outra pessoa já passou, mas você se coloca no lugar dela. E aí então você, de alguma maneira, você pode entender, talvez não compreender profundamente, mas entender, de certa forma, o sofrimento que a outra pessoa está passando. A Bíblia diz que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Ele se aproximou do caixão daquele jovem. Imagina, duas multidões, todas observando, todas olhando, a de alegria e a de tristeza. Aí Jesus chega perto do rapaz, diz para a mulher, consolando ela: não chores. E aí, o consolo de Jesus, talvez naquele momento para a mulher, ela pode ter olhado para a face de Jesus e pensado: quem é esse homem que vai dizer para mim não chorar? Quem é esse aí que vem todo cheio de gente aqui dizer para mim não chorar? O meu filho morreu. E aí simplesmente ele disse para aquele jovem que ele se levantasse. Falou: levanta-te. Antes de avançar, eu gostaria que você imaginasse agora, pensasse comigo, naquela